paz do Senhor. Eu sou Natanael, você está aqui no meu canal. Eu queria agradecer a você por estar aqui assistindo esse vídeo, você que é inscrito e está chegando a mais um vídeo do meu canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, peço a você que venha aqui e se inscreva e me ajude aqui a compartilhar esses vídeos, a ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Você também estará sendo instrumento de Deus para abençoar vidas, também compartilhando esse vídeo para as pessoas, para os seus amigos. Então, se inscreva aqui. Se você gostar, você deixa o seu like, mas te peço também que compartilhe. Como nós estamos agora numa sequência de vídeo sobre as parábolas de Jesus. O vídeo de hoje é sobre a parábola do trigo e do joio. Nós estamos numa sequência de vídeos sobre as parábolas. A parábola passada foi a parábola do semeador. A parábola de hoje é a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio está escrita no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 24. Acompanhe a leitura. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos lá. A parábola do semeador, que foi a parábola passada, e essa tem uma única semelhança e para por aí, que ambas falam sobre sementes. Por que eu falo para por aí semelhanças? Porque as lições extraídas desse texto é diferente das lições que são extraídas na parábola do semeador. Bom, a parábola do semeador conta de um homem que semeia o trigo e à noite vem alguém e semeia o joio. Começando pela interpretação do joio. O que é o joio? O joio, também conhecido como cisânia, tem uma estrutura, depois de nascido também, principalmente, depois de nascido a erva, tem uma estrutura parecida com a estrutura do trigo, mas não é trigo, é joio. Continuando, interessante que a parábola do semeador, ela acontece depois de perceberem os servos que haviam semeado, que havia nascido o joio no meio do trigo. Eles falam para o que semeou, perguntando se deveriam arrancar. O que acontece é que eles proibiram, o dono da casa proibiu, para que quando nascesse o trigo, para que quando tivesse como estavam nascido o trigo e o joio, arrancando naquela hora, haveria uma danificação na primeira planta, que seria o trigo. De repente, agora ele anuncia que essa separação seria decorrente, ou que iria acontecer, iria ocorrer na ceifa. A interpretação ocorre depois de mais duas parábolas, quando os discípulos perguntam, mas depois de duas parábolas. Quais são as parábolas? No capítulo 3, no versículo 31 a 32, tem a parábola do grão de mostarda. No versículo 33 tem a parábola fala sobre o fermento. E Cristo vai dar uma explicação sobre a parábola, dando uma função a cada nome, cada personagem da parábola. Vamos lá. O semeador, quem é? É o filho do homem. O campo onde estava o trigo é o mundo. O que é o trigo? São os filhos do reino. Quem é o joio? Os filhos do maligno. O inimigo, a quem o pai de família que havia entendido e dito assim: olha, foi o inimigo que semeou esse joio. Esse inimigo é o diabo. E agora a ceifa que ia separar o trigo do joio é o fim do mundo, que Jesus vai explicar aqui nos versículos, do versículo 36 ao versículo 43, dando essa explicação. E a última coisa que ele fala, que estes anjos que vão ceifar no fim do mundo, eles iriam separar. No versículo 41 fala: ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Veja bem, a palavra escândalo, ela significa tudo que apanha em armadilha ou seduz os homens à destruição.
iniquidade, nesse versículo aqui 41, significa no grego impiedade. Todo esse joio seria lançado no fogo. Há uma interpretação aqui bíblica, há uma explicação para este versículo, que é a seguinte, que essa ceifa, na ceifa da separação do trigo e do joio, o trigo ele era juntado em molhos, mas o joio ele era cortado e deixado, e o trigo ia sendo juntado nos molhos. De repente, quando terminava, o joio era junto e feito como combustível, ou seja, ia ser queimado. E Mateus escreve a seguinte expressão: ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, essa expressão ela está 5 vezes registrada em Mateus e uma vez registrada em Lucas, no capítulo 13, no versículo 28. Isto que se aplica a esse choro e ranger de dente, se aplica todo o horror que há no inferno. Por quê? Porque haveria separado os falsos trigo e ser lançado no fogo, quando ele fala, e lançarão na fornalha acesa, e haverá choro e ranger de dentes. Se refere ao horror do inferno. O diabo não conseguindo impedir o agir de Deus na produção da salvação das pessoas, quando a pessoa ouve a palavra e crê nela e produz frutos, quando ele não consegue impedir isso, ele vai implantar falsos cristãos na igreja, ou ele vai trabalhar para gerar falsos cristãos dentro da igreja. Como assim? É simples. Há explicações bíblicas no Novo Testamento de falsos crentes na igreja. Isto significa que são joio. Qual é a explicação bíblica que há falsos crentes na igreja? Veja bem, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, fala que ele corria perigo entre os falsos crentes também, porque ele dá uma galeria explicando sobre os perigos que ele corria, e ele vai falar o quê? Que ele passava perigo também entre os falsos cristãos. Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, ele fala dos falsos mestres. 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 6, o apóstolo João vai falar dos falsos profetas, pessoas falsas como crentes, fingindo ser crente no meio do povo de Deus. Qual é o nosso papel? Sermos detetives espirituais, ficarmos ali procurando saber quem é os falsos verdadeiros? O nosso trabalho é semear a palavra e frutificar aonde Deus nos plantou, e demonstrarmos que Cristo reina na nossa vida e que nós somos os filhos do reino. Você é de concordar comigo que às vezes não é fácil discernir, às vezes, não toda a vida, mas às vezes não é fácil discernir entre o falso crente e um verdadeiro crente. Porém, no dia do Senhor, em que os anjos irão ceifar, os anjos irão separar do trigo o joio, e que irão levar o joio para seu celeiro, e o trigo será queimado, ou seja, no dia do Senhor, em que o joio será lançado no fogo. Nesse dia os anjos vão fazer essa distinção. Haverá uma separação. Meus irmãos, o vídeo de hoje tem uma carga espiritual, uma carga de contexto, às vezes dolorosa, difícil de ser falada, difícil de ser ouvida, que é uma realidade espiritual. O céu e o inferno são duas realidades espirituais. Por isso nós precisamos estar mais firmes no Senhor, firmes nos apegarmos a Cristo. Amém? Eu queria agradecer você que assistiu o vídeo até agora, pedir a você que ainda não se inscreveu que se inscreva, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas redes sociais, no Instagram, no direct, no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo, seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. Eu queria pedir também que você siga-me nas redes sociais, no meu Instagram, e que Deus possa abençoar vocês, meus irmãos. Em breve estaremos trazendo outros vídeos, não só sobre parábolas também. Eu estou me dando aqui umas ideias. Compartilhe e comente aqui sugestão de temas que você queria que eu pudesse falar aqui, compartilhar e tirar dúvidas. Amém? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.